Rema Brasil Publicações lança mais um poderoso livro do pastor Tony Cook. Seu lugar no time dos sonhos de Deus. Uma leitura obrigatória para quem encara com seriedade o trabalho em equipes. Nesta obra, o autor traz grandes lições de treinadores e jogadores de equipes esportivas renomadas, bem como nos ensina princípios preciosos com o maior time de todos os tempos, a Trindade. Grandes vitórias são conquistadas por grandes times, e não há triunfo se não houver unidade. Descubra o seu lugar no time dos sonhos de Deus. Você nunca mais servirá ao Senhor da mesma forma. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Ô, Glória, obrigada, pessoal, muito bom. E aí, gente, estamos animados para receber a palavra? Quem estiver lá atrás, que quiser ficar juntinho, venha, você é muito bem-vindo aqui na frente. Então, hoje a gente vai estar finalizando, e todo mês de outubro nós falamos sobre você no time dos sonhos de Deus. Então, cada pessoa que veio aqui deixou uma porção para essa igreja a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Cada quinta a gente foi enriquecido com cada pessoa, trouxe uma nuance daquilo que Deus planejou para as nossas vidas, baseado nesse livro que eu indico a você. Você que é líder nessa igreja, mas você também que não é líder. Isso aqui é para quem é casado, para quem é solteiro, até para quem é casado. Você, lendo esse livro, você vai ter tantas estratégias boas. Então esteja aberto, e a gente está com a promoção dele. Ele era R$ 38,00 ou R$ 35,00, algo assim, está por R$ 20,00. Então ele é muito rico. É um livro para você ler várias vezes, não só uma, várias vezes. E hoje Deus nos deu essa oportunidade de estar finalizando. E aí você abre o coração para receber a palavra de Deus. Amém? Vocês estão abertos para receber a incorruptível palavra de Deus? Porque só ela é capaz de transformar, de mudar as nossas vidas. Não é assim? Quando a gente se abre para essa palavra e a gente deixa com que essa palavra entre dentro de nós, ela vem e nos transforma. A única coisa que pode transformar a nossa vida, nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, é a palavra. Quando a gente escuta e a gente deixa com que ela penetre até o ponto da gente ser mudado, transformado por dentro. Não é assim? Amém, amados? Vocês estão aqui, minha gente? Aleluia. Então vamos orar. Pai, eu te rendo graças, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, falando nessa noite a respeito da Tua palavra. Pai, eu oro, Senhor, para que a Tua unção, ela venha quebrando todo jugo, venha trazendo luz, Pai, também ao nosso entendimento, para que nós saiamos nessa noite entendendo o plano, o propósito, para a qual você nos enviou a essa terra. Pai, no nome de Jesus, que todos que estejam aqui, todos, eles sejam alcançados pela Tua palavra. Eu declaro mentes cativas à Sua palavra. E a Tua unção sendo liberada, atraindo para você mesmo, para a Sua palavra, no poder que há no nome santo de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Porque eu dependo de você, dependo da sua unção, dependo da sua instrução. E eu me coloco aqui apenas como um canal para tocar não só na alma, mas no espírito dessas pessoas, no poder que há no nome santo de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Marcos, eu fiz aqui um jornalzinho, Marcos disse, cuidado com o tempo, viu? Eu digo, logo tu, Marcos. Cuidado com o tempo, Tânia. Tá bom, seu Marcos? Eu vou diminuir aqui o negócio. Oh, glória a Deus. Então, assim, me dá aqui essa... Eu trouxe uma bola aqui embaixo. Tira aí do saco. A gente tá com aquela imagem aí, não? Bota aí, por favor. Não, bota daqui a pouco. Não tá muito novinha, não. É do sobrinho de Marcos. Mas... Eu resolvi trazer essa bola, por quê? Porque entendendo sobre palavras e sobre quando a gente está falando, quando a gente usa imagens, você fica mais fácil de
isso ficar mais dentro de você. Então, talvez, daqui a um bocado de tempo, você vai lembrar só por causa dessa bola. E sabe, amados, eu não entendo praticamente nada de futebol. Até perguntei ontem a Marcos a respeito de futebol, porque eu não entendo nada. Eu só entendo quando entra lá, faz o gol. Mas fora disso eu entendo muito pouco, pouquíssimo. E aí eu digo, Marcos, como é que funciona? Quantos jogadores são? Quantos reservas são? E fui perguntando a Marcos e ele foi me dizendo alguma coisa, porque depois daquele 7-1, minha amiga, eu fiquei um pouquinho traumatizada. 7-1, uma vez eu estava em Fortaleza numa piscina e a gente conheceu dois menininhos. Aí eles eram estrangeiros, aí eu disse, vocês são de onde? Ele disse 7-1. Eu, como? 7-1. Eu, poxa vida, que negócio. Pois é, então eu trouxe só para te trazer a memória sobre o país, como nós somos chamados o país do futebol, né? E Deus me deu o futebol para a gente entender um pouquinho sobre como você está inserido no time dos sonhos de Deus. Porque como nós, brasileiros, gostamos de futebol, principalmente os meninos, então desde pequenininho lá eles estão com a bolinha, não é assim? Todo menino tem uma bola. As meninas não, vão mais para as bonecas, mas os meninos sempre tem uma bola, não é assim? E aí, eles aprendem desde criança a jogar. Vitor, ele amava jogar bola. Amava. Se ele pudesse, ele teria sido um jogador de futebol. Acho que eu atrapalhei um pouquinho a carreira dele. Mas eu sei que Deus tem uma outra para ele. Então, eu trouxe essa bola para a gente entender um pouquinho mais. Porque toda criança, principalmente crianças que às vezes são muito pobres, o sonho delas é ser um jogador de futebol. Não é assim? Elas sonham um dia estar numa seleção, serem selecionados para estarem jogando e, principalmente, um dia, quem sabe, estar na seleção brasileira. Esse é o sonho de toda criança. Não é assim? Dos meninos, estar naquela seleção. Amados, e eu nunca entendi que relação tem os homens todo dia atrás de uma bola para fazer um gol. Eu nunca entendi porque tanta, né? As pessoas dão tanta importância, principalmente o homem. Corre um monte, Marco, pelo amor de Deus, que lógica tem essa? Um monte de homens jogando atrás de uma bola para fazer um gol e eles choram, se descabelam, meu Deus do céu, né? Por causa de uma bola, a gente não entende. A gente que é mulher muitas vezes nem entende. O homem entende. Então, para entender, a gente precisa ser homem, né, meninas? Apesar de que hoje nós também temos meninas. Segura aí, Marquito. Não. No futebol. E aí eu trouxe o nosso grande Pelé. Quem é que não conhece Pelé? Um homem conhecido no mundo inteiro, um embaixador mundial do futebol, maior artilheiro da história do futebol e o único jogador a ganhar 3 Copas do Mundo, fora que ele também é o único prêmio ele é o único a ter esse prêmio, que é o jogador do século. Olha que coisa bacana. Você conhece Pelé? Glória a Deus. Passa para o próximo aí, Ian. Olha Marta, 6 vezes vencedora do prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo, maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino. As mulheres também ganhou essa semana, né? O próximo, Ian. E olha, Messi tomou o lugar de um brasileiro, né? Mas mesmo assim ele está ali. 5 bolas de ouro da FIFA, 4 chuteiras de ouro, 11 de ouro, que eu não sei nem o que é isso. 4º artilheiro da La Liga, artilheiro da Champions, 3 vezes jogador do ano, pelo amor de Deus. E aí você me pergunta, Tânia, eu pensava que você tinha algo para dizer, para ensinar, será que a gente veio aprender sobre futebol? Talvez você esteja pensando sobre isso, mas isso também foi uma figura para que você também possa entender melhor. Assim como uma criança
pequena, como eu comecei falando, que ela sonha em um dia participar de um futebol, participar de um time, e quem sabe um dia, tá? Esse foi o sonho de tantos meninos, né? De um dia participar da seleção brasileira. Não é assim? Pois é. No reino do Espírito também é assim. No reino natural, falando de futebol, como é que funciona? São 2 traves, 2 goleiros, 10 jogadores, não é isso, Marcos? E alguns no banco reserva, não é assim? E cada um é adversário do outro. Quem fizer o gol no outro, depois quando terminou, quem fizer mais gol, ganha. Não é assim? Vocês concordam comigo? No reino do Espírito, é do mesmo jeito. Existem 2 reinos. Existe o império das trevas, existe o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós participamos da natureza de Deus e nós fomos convocados. Diga, eu fui convocada. Eu fui selecionada. O olheiro me viu, me selecionou, me convocou com uma santa vocação. Então vamos ver lá isso em Efésios. Abre lá. Efésios 1:3. Oh, glória a Deus. Olha o que é que Efésios 1:3 diz. Eu amo essa carta de Paulo aos Efésios. Diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Olha que coisa linda, você foi convocado. Então, antes mesmo que o mundo existisse, antes mesmo que Deus formasse o mundo, Ele já te predestinou para a salvação. Como assim, Tânia? Eu fui predestinada? Fui predestinada. Você foi predestinado. Todos fomos. Mas, Tânia, predestinação, será que não está fora da visão? Não. Todos fomos predestinados. Porque o errado de ser predestinado é porque alguns pensam que alguns foram predestinados, outros não. Mas a Bíblia diz que nós fomos predestinados todos. Deus nos escolheu antes mesmo dele fundar o mundo, dele fazer, de saber, de seu pai, de um dia ele imaginar que você fosse existir. Deus já te escolheu. Ele já te chamou para uma santa vocação. E Ele te escolheu para participar do seu time, porque Ele disse, vinde a mim todos. Todos. Ele não disse, venha alguns, venham os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais ricos, os melhores, os que têm um bom humor. Não, Ele chamou, vinde todos. É uma convocação para quem quiser. É para todos. A salvação foi aberta para quem quiser. Então todos fomos convocados para participar da natureza divina e fazer parte do seu time. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprendeu hoje, diga, eu faço parte desse time. Oh, glória a Deus. Você está feliz com isso? Fazer parte desse time, ser selecionado por Deus. Oh, glória a Deus. Agora, Deus nos escolheu, não é assim? Agora você precisa descobrir o seu lugar. Qual é o meu lugar nesse time? Não é assim? Porque assim como um time, o goleiro não pode fazer o papel do jogador. Em algum momento ele pode chutar a bola. Mas ele não pode ficar no meio do time e deixar desfavorável lá para outras pessoas virem fazer o gol. Ele tem que estar lá, protegendo a trave. Você entende? Mas tem um que estão lá atrás. Eles se dividem em 3, né? Assim, um fica mais atrás, outro no meio, e outros ficam aqui esperando só para fazer o gol. Esse que leva a fama toda, que eu fico com maior raiva. Eu digo, rapaz, os outros correm dali até acolá, dá a bola no pé do cara, e ele faz assim, e aí fica com a fama. Não está justo, Marco. Mas
entendendo sobre corpo, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. Um carrega a bola para cá, o outro evita, o que está mais atrás evita que a bola seja para o lá. Ele sempre vem trazer para cá. Não é assim os homens? É assim, é? Eu estou fazendo pela lógica, não é mais ou menos assim? Ele tenta trazer a bola e deixar do campo dele. Os homens estão entendendo, os homens estão gostando. Tenta trazer para cá. Porque eu sempre digo, eu não gosto desse jogo quando vai para o Brasil, vai para trás. Não sei para que ele vai para trás. O que é que ele vai fazer no lado do outro? Tem que trazer a bola para o lado de cá, não é assim? Então, um traz para cá, o outro leva mais para frente e o outro tenta fazer o gol. Não é assim? E a gente tem que descobrir qual é o nosso papel nesse time. Porque cada um de nós, a Bíblia diz que ele distribuiu dons aos homens. Distribuiu os 5 dons ministeriais, né? Que é o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre. Cada um tem a sua função. E essas funções, amados, é para que o corpo seja desenvolvido. E eu sempre digo que esses 5 dons ministeriais, ele não é para resolver um problema de estima. Eu sempre digo isso. Ele não é um mimo que Deus dá, uma estrelinha que Deus dá para resolver o teu problema de autoestima. Não, ele te dá um dom para que você possa exercer dentro do corpo e o propósito é para que o corpo seja desenvolvido. Não é assim? Do mesmo jeito, ele distribui com a igreja vários dons. Então, você tem que descobrir, no que é que eu sou bom? Rapaz, eu gosto de cantar. Eu gosto de música. Eu tenho uma voz muito boa. Né? Agora, se você não canta bem, é muito desafinado. Mas você quer cantar, provavelmente não seja o seu dom. Né? Às vezes a pessoa é muito desafinada. Aconteceu, não foi nessa igreja, mas foi lá, em Fortaleza. Uma pessoa muito desafinada, mas ela amava estar no louvor. Aí assim, a gente entende que não é o dom. Né? E a gente tem que perceber, no que é que eu sou bom? Tânia, eu não gosto de ministrar, mas pense como eu gosto de falar ao vivo, assim, com uma pessoa e falar do amor de Deus. Esse é o seu dom. Esse é o seu. Você entende? Eu gosto de chegar na igreja e gosto de arrumar a igreja. Olha, eu gosto de botar essa taça. Eu gosto de botar essa água. Eu gosto de arrumar, alinhar essas cadeiras. É o seu dom. Você entende? E a gente precisa entender qual é o meu dom. Para que eu não possa querer entrar no dom do outro sem ser o meu dom. Né? Às vezes a pessoa não prega bem, mas ela quer porque quer pregar. Mas ela não prega bem. Não é? Então, Deus ele distribuiu para quê? Para que haja o corpo, ele seja bem desenvolvido. E eu preciso entender qual é o meu papel nesse corpo. Qual é o meu papel nesse time? Eu sou um artilheiro, que eu não sei nem o que é um artilheiro. Eu só sei que a pessoa joga. Eu sou um goleiro. Eu sou um levantador, já é de outra coisa, né? Pronto. Enfim, você tem que entender qual é o seu lugar. O seu dom, o seu talento. Rapaz, eu gosto de orar. Olha, então Deus te chamou para ser nessa igreja uma intercessora. Um intercessor, aquele que gera o plano de Deus, aquele que gera para que as coisas aconteçam, esse é o seu dom. Rapaz, eu gosto de ficar com crianças, Tássia gosta de ficar com crianças. E ela sempre me diz, mãe, olha, eu gosto muito de lá, porque lá não tem concorrência. Eu digo, concordo. Lá não tem concorrência, mãe, as crianças são muito boas, elas me abraçam. E elas desenham um bolo, eu vou dar um presente à tia Tássia. Ela chega quase sempre com os presentes. Os desenhos. Às vezes, teve uma vez que até o de Bia fez um bolo. E o outro pergunta, de que é esse bolo? Olha que coisa linda. De que é esse bolo? Ah, bolo é de chocolate. E eles acreditam que o bolo é de chocolate. É o dom. É a habilidade.
Você entende? Se a gente funcionar como o jogador, entendendo qual é o seu papel dentro do time, a gente não vai ter confusão dentro da igreja, a gente não vai estar atropelando, dando aquelas rasteiras no outro, né? Que eu digo que sabe quando vem o outro que dá uma rasteira para tirar você? Aquele é o Satanás, né? O cão. Para tirar você se irritar, né? Mas aí você fica calmo. Oh, glórias, aleluia. Então a gente entendeu já que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou. E qual é o seu lugar nesse time, né? Então, uma outra coisa. Esteja atento às pequenas, às oportunidades, mesmo que elas sejam pequenas. Vamos lá para Samuel. Essa eu quero ler. Eu também amo essa parte. 1 Samuel 17:8. Olha o que é que diz. 1 Samuel 17:8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Preste atenção agora no versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, leve-o depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como eles estão, seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Olha que coisa interessante. Davi tinha vários irmãos. Você lembra da história de Davi? Quando foi ser ungido rei, aí os outros olharam: rapaz, esse é alto, esse é bonito, esse é forte, ele tem tudo para ser um rei, mas Deus não escolheu assim, não é assim? Aí, o que é que acontece? Os 3 foram para ser do exército do rei. E Davi sempre estava cuidando lá das ovelhas. Olha o que o pai de Davi, Jessé, fez. Pega uns pães e vai lá e dá aos teus irmãos e vê se eles estão bem e me traz alguma notícia. Não é uma coisa simples? Se eu pedisse hoje a você e dissesse assim: vai na casa de fulano, leva os pães, seria algo simples para você? Seria? Sim ou não? Vamos participar para ninguém dormir. Faz de conta que a gente está no rema, ninguém vai dormir. Se eu pedisse isso a você, seria simples? Né? Mas sabe que foi uma coisa simples como essa que apresentou Davi ao povo de Israel? Algo simples. Porque muitas vezes, às vezes a gente nem sabe onde a gente vai chegar. O nosso pai pode nem sonhar onde a gente vai chegar. Mas sabe que Deus sabe? Sabe que Deus abre oportunidades para te colocar de frente para o propósito, de frente para aquilo para o qual Ele te criou e te chamou e te capacitou.
Mas muitas vezes, por nós acharmos aquilo que está nas nossas mãos tão simples, a gente por fazer e desprezar e fazer de qualquer jeito, muitas vezes nós perdemos a oportunidade divisora de águas na nossa vida. Porque, amados, a gente tem que entender uma coisa. Fidelidade não se mostra quando algo é muito grande. Você sabia disso? A fidelidade, ela se mostra nos pequenos detalhes. Como nós fazemos coisas que estão na nossa mão. Deus não vai nos cobrar por aquilo que não está na nossa mão. Você sabia disso? Se Ele lhe deu um talento, é de um talento que Ele vai pedir conta. Agora, se Ele pediu 5, Ele vai pedir dos 5. Se Ele pediu 10, Ele vai pedir dos 10. Mas Ele nunca vai pedir de algo que Ele não lhe deu. Você entende? Você só pode prestar conta daquilo que Ele colocou na sua mão. Então, você nunca vai prestar conta de tomar conta dessa igreja se Deus não colocou ela na sua mão. Mas se Deus colocou na sua mão uma coisa, mesmo que seja muito simples, Ele vai pedir conta dessa coisa simples. E são essas coisas simples que muitas vezes são definidoras de vida. E que nós precisamos estar muito atentos a elas. Porque foi exatamente levar um pão, algo tão simples, que ele pode dizer, pai, eu não vou não ver aqueles meus irmãos não. Mas diante de uma ameaça, o povo de Israel estava sendo ameaçado por um gigante, ameaçando, dizendo, rapaz, aqui não tem homem não. Em Israel não tem homem não. 40 dias, aquele gigante passou, afrontando o povo de Israel, dizendo, rapaz, eu quero saber se aqui nesse canto tem homem. Porque eu estou querendo lutar e eu quero vencer. Agora, se me vencer, eu vou ser escravo. E se me vencerem, eu vou ser escravo. E durante 40 dias, aquele Satanás estava lá, afrontando aquele povo. Olha a oportunidade. Davi escutou. Enquanto os outros estavam correndo de medo, ele disse, como é o negócio aí? A gente ganha o quê? Vai casar com a filha do rei? Poxa, dá certinho para mim. Estou nessa. Minha família não vai pagar mais imposto. Menina, tá bom demais, vai dar certo. Vai comigo. E aí, minha amada, lá se foi ele se apresentar. E as roupas não deram para ele, porque não era na força dele. Não era com as habilidades dele. Era com a força, com a estratégia, com a habilidade de Deus. E Deus fez de uma forma tão simples, porque Ele só precisa de uma pessoa disponível. Ele não precisa das nossas habilidades, como muitos pregadores eu vejo dizer, rapaz, se eu não estiver aqui, Deus não se move. Deus levanta a pedra e se move. Ele não depende de nós, não, nós dependemos dEle. Nós dependemos para respirar, porque se o coração fizer tique, não fizer tac, tchau. Não é assim? Então, uma simples oportunidade, ele ouviu e ele derrotou aquele gigante de uma forma tão simples. Deus só precisou, não foi nem de 3 pedras, ele pegou umas pedras. Rapaz, o que é pedra? Diante de um gigante que sabe lidar com arma, ainda tinha um escudeiro. Se a gente for ver os pesos, só uma arma dele era mais pesada do que ele. Imagina isso. Não é interessante? Mas eu gosto muito de uma frase que Davi diz. Ele diz, você vem contra mim com paus, com lança, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos, nos qual você tem afrontado. E todo o povo vai saber que existe Deus em Israel. Oh, glória a Deus. E tome na testa dele. Depois ainda pegou a cabeça dele e passeou, mostrando. E se você não sabe, foi nesse lugar, nesse mesmo lugar onde ele enterrou, foi onde Jesus, o verdadeiro Messias, morreu. E venceu Satanás. Oh, glória a Deus. Você está feliz com isso? Então descubra seu propósito. Não despreze pequenas oportunidades.
Não seja negligente com as pequenas oportunidades, porque elas muitas vezes podem ser divisores de água na sua vida. Você entende? Pode ser um divisor. Você não sabe o futuro, mas Deus sabe. Você pode não saber só até aqui, só até agora, mas Deus sabe muito mais na frente. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Mais uma coisa. Esteja comprometido. Esteja comprometido. Tânia, o que é estar comprometido? No jogo deu sangue. Não é assim? Não é assim, homens? Sim ou não? Rapaz, vamos jogar até na canela. Deu sangue. Eu vejo as pessoas jogando. Eles perdem por jogo, às vezes 4 quilos. Não é assim? E o que é estar comprometido, Tânia? É estar disposto, amado, a fazer sacrifícios. Diga, disposto a fazer sacrifícios. Muitas vezes nós entramos num evangelho, hoje principalmente um evangelho de oba-oba. Um evangelho de fotos, Instagrams. Amados, o evangelho também tem isso, né? A gente usa, óbvio. Eu uso o Instagram. Eu uso, né, Marcos? Eu uso. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de estar comprometidos a ponto de fazer sacrifícios. Eu vou lhe dar uns 4 exemplos de pessoas que fizeram sacrifício, tá certo? Para a gente entender o que é sacrifício. Eu vou te falar primeiro de Deus. Em João 3,16 diz que Deus deu o seu filho. Você acha que Deus deu porque Jesus não valia, não é? Porque Deus não sentiu quando deu Jesus? Você acha que Ele não sentiu quando Ele deu Jesus para sofrer no meu e no seu lugar? Você acha que não custou nada para Ele? Na verdade, Deus poderia, a gente como Deus poderia ter mandado um anjo. Rapaz, eu tenho milhares de anjos e posso criar mais milhares e milhares e milhares. Então, vou tirar um que não vai fazer falta nenhuma. Não, Ele deu o único. Ele deu só o que Ele tinha. O melhor que Ele tinha. Você entende? Você acha também um outro exemplo que Jesus não é um belo exemplo de sacrifício? O maior exemplo de sacrifício? A Bíblia diz que Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus tinha uma outra vontade. E quando chegou diante daquela cruz, Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. E sabe, amados, que a resposta de Deus naquela hora foi, não é possível. Jesus, Ele sabia porque Ele tinha vindo a essa terra. Ele veio exatamente para esse tempo, para esse momento, para morrer por mim, para pagar o meu e o seu preço. Mas naquela hora Ele disse, meu Deus, se possível, se você tiver um plano B, olha, coloca o plano B. E a resposta de Deus, não é possível. Não é possível. E muitas vezes a gente deixa de vir para a igreja por tantas outras coisas tão banais. A gente deixa de vir para o ensaio por coisas banais. A gente deixa de ouvir uma palavra por coisas tão banais. Porque muitas vezes eu até estava conversando ontem com a minha irmã Keila. Eu digo, Keila, às vezes a gente vem para o evangelho e a gente acha que está fazendo um favor a Deus vir para a igreja. A gente acha que está fazendo um favor aceitá-lo como nosso Senhor. E a gente não entendeu o que foi que o plano, o preço que foi pago pelas nossas vidas. Você entende? A gente vai para uma festa, no fim, aí a gente vai dar uma oferta. Rapaz, eu pensava que ser crente era mais barato. É muito barato. Você pode vir anos após anos sem dar uma oferta, não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai pagar nada. Você pode vir, não tirar uma cadeira do lugar, você vai receber a palavra do mesmo jeito. Mas se você for para uma festa no final de semana, você tem que ter dinheiro no bolso, você tem que ter dinheiro para Uber, você tem que ter dinheiro para pagar a bebida, você tem que ter dinheiro para sair até com uma mulher, você tem que ter dinheiro. Não é de graça. E o evangelho a gente confunde de graça, porque foi uma graça que nos salvou, como se não tivesse valido nada. Muito pelo contrário, é de graça porque alguém pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Mas eu não estou brava. Tá certo? Você entende?
E para um jogador, falando de jogador, amados, para ele ser um jogador, ele não pode acordar na hora que ele quer. Ele tem horas de treino, horas e horas de treino. Ele tem que ter uma alimentação adequada. Ele tem que dormir. Muitas vezes, quando está perto dos campeonatos, ele não pode nem ter relação com as mulheres. Não é assim? Não pode beber. E por que a gente acha que simplesmente a gente vai fazer o que dá na telha? Vai fazer o que quiser? Você entende? Sem fazer nenhum esforço. A gente se esforça todos os dias para ir para o trabalho. Vai na chuva, se for possível. Se for possível, não vai. Porque sabe, se não for, se levar uma falta, é demitido. Não é assim? E eu preciso entender. Muitas vezes a gente diz, não, tinha outro compromisso, eu ia para o shopping. Não, hoje eu não estou afim. Não é? E aí, amados, a gente precisa entender que para a gente seguir, Jesus ele disse algo muito interessante. Aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. São coisas que a gente não escuta muito corriqueiramente. Mas quando ele diz, me lembre desse versículo daqui a pouco, eu quero complementar, que eu acho que está no mesmo lugar. Que quando Jesus ele diz, quando o homem vai levantar alguma coisa, primeiro ele tem que fazer um custo, acho que isso vem antes. Primeiro ele vai fazer um levantamento de quanto custa, para depois ele saber quanto ele vai gastar, não é assim? E depois, para ele não começar, não poder terminar e as pessoas dizer, rapaz, manga dele dizer assim, nem pôde terminar. Quando Jesus ele disse isso, ele estava dizendo, veja o custo, veja o preço, se você está disponível para pagar para me seguir. Essa foi a mensagem de Jesus para as nossas vidas. Veja se você está disponível, veja se você está disposto a renunciar a você mesmo, às suas vontades. Às vezes você está com vontade de dizer o que você quer, mas você não diz. Você está com vontade de fazer coisas que você fazia na sua velha natureza, mas você não faz. Você está disposto a renunciar às suas vontades, à sua carne? Porque antigamente a gente ia lá, botava os boizinhos, era tão bom, não era? Botar o boizinho lá, o bichinho era que era queimado, não era? A gente saía, meu Deus, foi apagado meus pecados, mais um ano. Agora não, a gente tem que botar nossas vontades lá, a nossa carne. Não é assim? Eita, glórias, glória a Deus. Está disposto? Aí as pessoas chegam, eita Jesus, que discurso duro. É porque é assim mesmo. Então, vamos pensar em Abraão. Alguém já pediu seu filho? A pessoa, Deus, o pai do amor, dizia assim, sabe aquele seu filho, o filho da promessa, o filho que você ama, ele ainda bota assim, o filho que você ama, traz ele para mim. Bota ele e me oferece como sacrifício. Deus pediu isso a você? Ele pediu a Abraão. É por isso que ele é o pai da fé. Olha como fomos tão privilegiados, esse tempo da graça. Você foi muito privilegiado, nós somos, né? Vamos ver lá Paulo, Atos 20 e 24. Olha o que é que Paulo diz. Atos 20 e 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Eu não considero minha vida preciosa. Paulo, ele tinha um entendimento tão grande do evangelho, que ele tinha um entendimento tão grande, que ele dizia assim, olha gente, é melhor a gente nem casar. Isso vai ser depois que eu vou pregar isso para os jovens. Viu, Anaí? Qualquer dia. É melhor nem casar. O entendimento que ele tinha de uma entrega tão grande, ele disse, eu quero estar tão livre, tão desimpedido para o evangelho, porque a minha vida, ela não é mais preciosa para mim. Esse homem, ele tinha um valor, ele tinha riquezas, e a Bíblia diz que ele deixou tudo. Ele considerou tudo que ele era, tudo que ele tinha aprendido como esterco, como nada. Já pensou, William? Então, vamos ver mais um pouquinho da vida de Paulo, que vale a pena. 1 Coríntios 4:11. Esse homem é um sucesso. 4:11. Vou ler 4:11. Olha o que é que esse homem passou. Até agora passei fome, sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora estamos sendo tomados como escória da terra, lixo do mundo. Vamos lá para 2 Coríntios 11:27. Olha o que é que ele diz. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. A gente pode dizer que sofre alguma coisa, minha gente, depois de a gente ler isso. Eu acho que a gente era para ter um pouquinho de vergonha, né? Do evangelho tão fácil que a gente tem, um evangelho que você vem para uma igreja arrumadinha, você escuta um louvor maravilhoso. O culto das mulheres, você vem, você come um lanchinho, dos homens também. Gente, pelo amor de Deus, que evangelho tão bom, tão fácil. Que evangelho tão bom e tão fácil. Meu Deus do céu. Então, vamos de novo. Deus nos escolheu, descubra o seu lugar, esteja atento a pequenas oportunidades, esteja disposto a fazer sacrifícios. E o penúltimo, quase o último, viu, seu Marco? Estou terminando. Porque ele já está olhando para mim, Tânio, a hora. Nunca corrompa a sua carreira. Nunca corrompa. Você sabe que na nossa vida nós temos muitas oportunidades de corrompermos, de nos corrompermos no meio do caminho. São tantas oportunidades, só para ficar mais, a gente ganhar mais tempo, eu não vou ler, mas eu vou te dizer se você quiser anotar. Esther 3:4, fala de Mardoqueu, o tio de Esther. Então, todos os dias ele estava na frente e aquele homem passava e ele queria ser reverenciado. Eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Alguém lembra? Naamã queria ser reverenciado. Ele tinha sido muito levantado e ele queria muito ser reverenciado. Talvez essa pessoa seja um belíssimo jogador dentro do time. Aquele que quer ser melhor do que os outros. Que quer receber destaque, estrelinhas e quer ser tratado diferente. Ah, você não precisa ir para o treinamento porque você é uma estrela. Não, você precisa ir. Não é assim? Então, por ele estar numa influência, ele queria ser reverenciado. Só que Mardoqueu era um judeu. Um judeu, ele não adora outro Deus, ele não abre mão disso. Ele não abre mão e ele não corrompeu. Ele não se deixou corromper. Você sabe, ele tinha uma influência que poderia até colocar ele lá dentro. Ele era tio de Esther, então ele dizia, fazer amizade com esse cara trabalha ali, fazer amizade aqui, eu vou entrar. Não, ele não deixou se corromper as suas convicções, aquilo que ele tinha como valor. E a gente não pode perder no meio da caminhada o valor das coisas do evangelho e não vender o evangelho. Dizer o que as pessoas querem ouvir para ter popularidade. Muitas pessoas e muitos jogadores,
Eles se vendem seus passes e eles se tornam mais umas marionetes da mídia. Não é assim? Eles corrompem tudo o que eles são. Porque eles se tornam famosos, ricos, maravilhosos, com lancha, com mulheres que depois eles até abusam. De tanta mulher, acho que ele depois vira até a casaca. Mistura é tudo. De tanto que já usou, que abusou. Você entende? Mas corrompeu o seu propósito, que é jogar bola. O homem não joga bola mais nada, só tira foto. Corrompeu. Por dinheiro, por fama, por mulher. Sabe, se a gente for olhar para a palavra de Deus, José podia ser um homem muito fácil de ser corrompido. Ele tinha sido vendido, estava como escravo, numa posição. Rapaz, a casa estava vazia. Eu acho que Satanás disse assim, tirou todo mundo e colocou o lugar, um ambiente favorável. Uma mulher bonita, e disse que José era bonito. Então ele poderia dizer, rapaz, eu estou longe demais da minha família, estou nessa posição, vou me jogar nisso aqui. Vai dar certo para mim, ninguém vai ficar sabendo. Mas sabe qual foi a consciência daquele homem? Ele disse, como eu vou pecar contra o meu Deus? Como? A consciência dele não era nem contra o homem em si. Como é que eu vou fazer isso e pecar contra o meu Deus? Você entende? São essas convicções, amados, que tem que nos permear, nos nortear na nossa caminhada. A gente não pode vender as nossas convicções por oportunidades. Você entende? Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Tá vendo, Cid? É assim. Ele disse que da outra vez que eu ministrei foi com os pés e com as mãos. Às vezes, hoje não está assim não, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. Sansão foi outro que também se deixou corromper, né? Por uma mulher. Não dá tempo de ler, mas se você quiser ler em Juízes 16, 4 e 5, diz que ele procurou mulheres fora do seu lugar e ela foi contratada para corromper aquele homem, para ter vantagens. Dentro de um time, a gente não pode vender as nossas convicções, porque de repente você é vendida, o que é que você faz? Você começa a jogar a bola para o outro lado. A gente viu isso nas nossas copas. Rapaz, por que esse homem não joga? O homem sai doente, não tem nada. Vendeu, comprometeu, não só ele, mas uma equipe inteira, um time, um futebol, milhares de pessoas com tanta vontade. Rapaz, a gente se enfeitou naquela 7-1, a gente fez comida quando foi, bum, 7, aí 2, aí 3, aí 4, eu jurava que aquilo eram os replays. Sério? Quando fez 4, Marco, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu estava nos nossos amigos, o quê? Vamos embora, meu filho. Bora para casa. Você entende? E a gente não pode, a gente pode comprometer o nosso e o destino dos outros. Judas comprometeu. Estava perto de Jesus. Tão perto, viu tudo. Mas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Poxa vida. Você entende, amados? Aleluia. E para finalizar, nós precisamos, como time de Deus, estarmos unidos. Unidos. Sabe qual é a diferença de unidade e estar junto? Porque às vezes a pessoa diz, estou junto, pastor. Vou lhe dizer a diferença. Estar junto, estar unido. Você pega um saco de batatas. Elas estão todas unidas. Agora, isso é estar unido. Tá certo? Agora eu vou lhe dizer o que é estar em unidade. Você pega esse saco de batata, você transforma num purê. Aí, você está totalmente comprometido. Você está totalmente envolvido. Você agora não pode se separar mais. Ninguém pode dizer aquela batata era menor, aquela batata era maior, aquela batata era aquela pequena. Não. Estarmos tão unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, na mesma direção, entendendo que cada um tem o seu papel, o seu lugar, e que o time do Senhor, ele precisa vencer. Amém? Então, esse livro
Ele diz uma coisa bem interessante que eu anotei aqui, eu vou fechar com isso. Quando Deus quer fazer algo na terra, ele sempre começa com um líder. Esse líder tem atribuições dadas por Deus, mas ele não consegue realizá-la sozinho. Não é assim? Ele começa com um líder, ele falou com Adão. Mas depois ele diz, rapaz, não é bom esse homem só. Eu vou fazer alguém para auxiliar. Ainda diz para ele, multiplique e encha a terra. Qual é o plano e o propósito de Deus, time do Senhor? Você sabe? Você está jogando nesse time? Você não está jogando? Então vou te dizer como é que a gente faz gol. Como é que a gente faz gol? Quando a gente se junta, cada um com o seu propósito, um canta, outro prega, outro arruma. E quando vidas são alcançadas. Vidas, esse é o plano, esse é o propósito eterno de Deus. É transformar. E quando a gente faz gol, é quando a gente tira pessoas do império das trevas e transporta para o Filho do seu amor. Esse é o plano eterno de Deus. E Deus nos mostrou como é que se trabalha unidade. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles trabalham de uma forma que ele não diz, eu sou maior, eu sou melhor. Cada um tem a sua função, o seu papel, o seu talento. Mas eles funcionam de uma forma tão plena que a gente às vezes não consegue nem definir quem é quem. E esse é que deve acontecer dentro da nossa igreja. Entendermos que nós estamos no mesmo time. Amém, amados? E que precisamos correr para o mesmo lado. Porque quando nós corremos para o outro lado, nós estamos no terreno do inimigo. Você entende? Eclesiastes 4:9 diz que é melhor ser dois. João 7:11 foi a oração, se você quiser olhar depois essa oração sacerdotal de Jesus, é o João 17. Todo o capítulo, ele está falando, é quando ele está se despedindo, orando e orando por nós. Vamos ler. 17:11. João 17:11. Ele diz o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-o em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Vai lá para o 22. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes, como amas igualmente a mim. Jesus, ele diz algo bem interessante. O mundo vai perceber que você me enviou. Não é a gente pregando, não é a gente cantando, mas quando existe unidade. E a Bíblia diz que não há impossíveis. Imagina um time que eles são um só corpo, um só coração. A gente viu isso assistindo em vários jogos do Brasil há umas décadas, há uns anos atrás, não sei décadas. Mas a equipe que tinha Dunga, lembra aquela? Rapaz, foi maravilhoso assistir. Eles iam começar, eles oravam. Eles terminavam, eles oravam. Quando eles faziam um gol, eles se abraçavam. Quando terminava o jogo, eles se ajoelhavam e oravam. Meu Deus, que coisa linda, o resultado não poderia ter sido diferente. Agora, quando tem um no meio, que ele só quer ser a estrela, os outros ficam desanimados, né? Fica. Não é assim? Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não são apenas um, mas eles também são um em atitudes e em propósitos. Eles não têm propósitos diferentes, atitudes diferentes. O propósito é um, salvar o homem. E cada um opera. Deus planejou o plano eterno. Jesus, ele veio aqui e pagou o preço. E o Espírito Santo, ele vai lá e
faz com que esse plano se torne verdade dentro de nós. Amém, amados? Vocês foram abençoados? Bota aquela última imagem e olha o plano de Deus para as nossas vidas. Que a gente corra com tal perseverança. Com tal. Para que a gente alcance a promessa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você quiser anotar, está em Hebreus 10, 36. Amém? Pai, obrigada por essa palavra. Eu sei que ela não vai voltar vazia. Mas o teu Espírito, ele vai trazer luz. Ele vai trazer entendimento, ele vai trazer a memória, a lembrança. Eu declaro que nenhuma palavra dessa vai ser roubada. Muito pelo contrário, ela vai florescer, Pai, dentro dos nossos corações. Obrigada pela tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia.